Eu quero começar contando que o presidente Donald Trump afirmou que Israel deve aproveitar o fim da guerra na faixa de Gaza para trabalhar em direção à paz no Oriente Médio. Vamos então conversar com o nosso Eliseu Caetano, correspondente lá nos Estados Unidos, que vai trazer os detalhes para a gente agora, desse dia considerado histórico, mas que a gente precisa acompanhar os próximos capítulos para entender se seria mesmo o fim de uma era de mortes e de terror. Fala aí, Misael, bem-vindo, boa tarde. Misael é o outro, aqui é o Eliseu. Misael, olha. Eu falei só Misael? O rei do dress code. Eu chamei o Eliseu. Ô, Eliseu. Eliseu, gente, é o seguinte. Eliseu, eu tava conversando Sabe o que é? Eu estava conversando agora há pouco com o Eliseu nas redes sociais por causa de uma postagem que o Misael fez. Aí fiquei com isso na cabeça e chamei o nosso amigo Eliseu de Misael. Não, Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos. Perdão, meu amigo, conta aí. Perdão nada, eu quero saber o dia que você vai entrar no ar no 3 em 1 com o meu dress code. Mas isso é só pra quem vê lá as redes sociais. Isso é segredo de Estado, viu? Ninguém sabe, só o Evandro Cini, viu? Mas vamos que vamos, Evandro, porque olha, tá todo mundo feliz e dando altas risadas por aqui também, porque a notícia é boa. Donald Trump cumpriu o que prometeu e trouxe a paz pro mundo. A gente querendo ou não, o povo gostando dele ou não, 9, 10 meses de governo e ele está conseguindo bater as metas dele, viu? Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e para todo mundo que acompanha o queridinho das tardes da TV e do rádio aí no nosso Brasil. A gente fala ao vivo direto dos Estados Unidos porque essa é uma das principais notícias daqui e também do mundo. Diversos líderes, cerca de 20 líderes do mundo inteiro se reuniram agora no início da tarde dessa segunda-feira lá em Sharm el-Sheikh, no Egito, para discutirem o futuro da faixa de Gaza agora que o acordo de paz foi assinado pelos integrantes da organização terrorista Hamas e pelo governo de Benjamin Netanyahu, pelo governo israelense. Chamou a atenção, nem Netanyahu e nem ninguém do Hamas estava lá, presente nessa solenidade, por motivos óbvios, né? A turma do Hamas está sempre fugindo o mundo afora e a turma de Benjamin Netanyahu não é tão bem-vinda, tão querida por parte desse grupo que foi até o Egito celebrar a paz mundial. Donald Trump foi muito aplaudido, muito, tanto no evento de mais cedo em Israel, quanto no evento agora de tarde no Egito. Essa cúpula da paz, assim que foi chamado, reuniu líderes do Egito, Turquia, Catar. Essa reunião também deve acontecer na próxima semana, quando vai acontecer uma nova rodada de discussões sobre os próximos passos, os planos para o futuro. E agora? Paz assinada, um primeiro momento já está desenhado. Mas e o segundo momento? E o terceiro momento do acordo? Resta a gente lembrar aqui que a organização terrorista Hamas não aceitou ser desmilitarizada, ou seja, perder as suas armas, ser desarmada, e também não aceitou não participar do governo de transição. Vale lembrar aqui que Donald Trump propôs um governo internacional que deve liderar Gaza por cerca de 10 anos num trabalho de reconstrução envolvendo diversos líderes mundiais. Hamas não está muito feliz com isso e quer participar, enquanto a comunidade global quer que a organização palestina participe e não o Hamas. A cúpula de hoje, da agora de tarde, Cine, selou, portanto, o acordo de cessar-fogo sugerido pelo Donald Trump. E, aliás, a gente tem aí um trecho de uma fala muito importante do Trump. Vamos acompanhar. A partir de hoje, esse momento será lembrado como o instante em que tudo começou a mudar e mudar muito para melhor. Assim como os Estados Unidos, agora será a era dourada de Israel e a era dourada do Oriente Médio. Vai funcionar em conjunto. Quero agradecer a vários grandes patriotas americanos pela ajuda inestimável em alcançar algo que quase todos achavam absolutamente impossível. Diziam que estávamos perdendo tempo. Muita gente dizia, vocês estão desperdiçando tempo. Mas não estávamos, porque tínhamos pessoas talentosas trabalhando conosco. Pessoas que amam esse país e, sinceramente, pessoas que amam a região. Eles amam o Oriente Médio.
Com tradução do nosso querido colega Daniel Lian, brilhante repórter e apresentador aqui da Jovem Pan. Então, Donald Trump mais uma vez reforçou que esse é um dia histórico, né? Um dia que marca a comunidade internacional, é um dia que marca o planeta, mas também lembrou que a partir de agora começa uma era sem mortes e sem terror, tanto para Israel quanto para o povo palestino. Agora, com relação a essa segunda parte da fala de Donald Trump, no momento seguinte, ele mesmo disse de que, olha, a guerra termina aqui, mas ainda existe uma luta contra o terrorismo, ou seja, deu um recado para os líderes do Hamas. Aliás, novos líderes, né? Porque nesses 2 anos de guerra, o Hamas perdeu pelo menos 4 gerações de liderança, de acordo com os analistas internacionais. Todos os anteriores mortos em ações envolvendo Israel e os Estados Unidos. Com relação também ao futuro da faixa de Gaza e a esse dia histórico, como Donald Trump chamou, a gente separou uma fala, um trecho do discurso de Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro israelense, mais cedo durante o evento em Jerusalém. Vamos acompanhar. Thank you for standing up. Obrigado por enfrentar as mentiras contra Israel nas Nações Unidas. Thank you for recognizing in your 2020 peace plan. Obrigado por reconhecer em seu plano de paz de 2020 nossos direitos sobre a Judéia e a Samária, a pátria ancestral do povo judeu. Obrigado por intermediar os históricos acordos de Abraão. Obrigado por retirar os Estados Unidos do desastroso acordo nuclear. Meus amigos, esta é apenas uma lista parcial, mas é o suficiente para confirmar o que tenho repetido inúmeras vezes. Donald Trump é o maior amigo que o Estado de Israel já teve na Casa Branca. My friends, this is only a partial list, but it's enough to affirm what I've said time and again. Donald Trump is the greatest friend that the state of Israel has ever had in the White House. Como vocês puderam acompanhar, Donald Trump e Benjamin Netanyahu trocando favas de carinho, louros, depois de uma batalha árdua, não apenas em campo durante essa guerra que durou mais de 2 anos, mas também agora como novos melhores amigos de infância. Assim, parece eu e você trocando figurinha aqui no ar. Agora, olha, só para encerrar e deixar um item de debate, Donald Trump pediu anistia para Benjamin Netanyahu, viu, nesse mesmo evento. Resta saber se o presidente Isaac Herzog de Israel vai abrir esse precedente por lá ou não. De qualquer forma, a gente vai acompanhando tudo, sempre aqui ao vivo ao longo da programação da Jovem Pan. Eu volto com você no estúdio sem o meu dress code, mas jogando louro, porque você é meu velho amigo. Esse Eliseu Caetano, ele não perde uma oportunidade de fazer uma graça aqui no nosso 3. Esse Misael Mainete não perde... Mentira. Valeu, Eliseu Caetano, um abraço pra você. Bom trabalho aí, meu amigo. É que o Eliseu Caetano utiliza o estilo Cid Moreira lá nos Estados Unidos, viu? Vocês sabem, né? Quando apresentava na bancada, a parte de cima tá maravilhosa, de baixo é uma bermuda apenas. Agora, Alan Gani, eu quero falar contigo sobre essa situação envolvendo, então, Israel e esse acordo definido com o Hamas, mas do ponto de vista político de Benjamin Netanyahu. Vamos começar por aí para a gente poder avançar. Porque aqui no final das informações do nosso Eliseu Caetano, ele menciona uma tentativa de anistia a Benjamin Netanyahu. E eu vi algumas análises sobre o quanto esse protagonismo do Trump nesse momento indica certa fragilidade de Benjamin Netanyahu à frente do poder político de Israel e principalmente com um enfraquecimento das possibilidades que ele tinha de partir para qualquer negociação que trouxesse a solução. E a solução é o quê? A devolução dos reféns, inclusive dos corpos daqueles que foram mortos ao longo dos anos pelo grupo terrorista. Como é que você avalia as entrelinhas desse acordo e a posição de Benjamin Netanyahu agora? Perfeito. Muitas vezes, quando a gente analisa política externa, geopolítica, a gente acredita que há uma unidade do país em relação ao comandante, mas não é verdade. Num primeiro momento, é verdade que Benjamin Netanyahu teve um apoio quase unânime da população e da imprensa, mas com o passar do tempo, com o desgaste
de toda a guerra, a oposição em relação a ele, dentro do seu próprio país, ficou muito clara. Tem críticas muito pesadas, né, de israelenses, de jornais israelenses em relação a Benjamin Netanyahu por conta da morte de civis na Palestina. No final das contas, o que acontece é que com a entrada de Donald Trump, houve pelo menos numa primeira parte, Evandro, uma resolução do conflito, né? A troca lá dos reféns já é bastante importante, mas mostra que ele não conseguiria isso sem o apoio de Donald Trump. Então, Donald Trump foi fundamental, seja do ponto de vista tático, operacional, né, com ajuda a Israel, seja do ponto de vista diplomático, intermediando uma negociação que contou também com a ajuda da Turquia, do Egito e do Catar. A pergunta que fica, Evandro, será que esse caminho da negociação não poderia ter sido lá atrás e economizado aí tantas vidas que foram ceifadas? Eu quero também que você participe da nossa enquete. Zé Maria Trindade também está conosco. Muito boa tarde para você, meu amigo aí em Brasília. E eu te convido, você que nos acompanha aqui no nosso 3 em 1, a trazer a sua opinião também. Para você, o que representa o discurso de Trump sobre o fim da guerra em Gaza? Finalmente a paz? Apenas uma declaração política ou uma nova fase para o Oriente Médio? Dê a sua opinião, participe para a gente enriquecer o nosso debate. Eu aproveito que falei do Zé Maria Trindade para te ouvir, Zé. Quem que sai vencedor nessa história, se é possível falar no vencedor, num conflito que já dura tanto tempo e que nos últimos anos provocou tantas mortes? Mas você entende que Donald Trump, de fato, conseguiu assumir o protagonismo que ele prometeu quando retornou a esse mandato? Bem-vindo. Não tenho nenhuma dúvida disso, é impossível, né, negar essa situação. Muito boa tarde, meu querido Ciro, boa tarde a todos aqui da bancada e boa tarde a você que nos acompanha aqui no 3 em 1. Olha, é um momento histórico, nunca um presidente dos Estados Unidos se empenhou tanto numa bandeira perigosa, numa bandeira que tem dois lados ali que se contrastam e principalmente em prol da paz. A gente conhece os Estados Unidos como um país belicoso, que sempre está envolvido em 2, 3, 4 e até 5 guerras ao mesmo tempo. Todas as guerras longe do território deles, né? Então, assim, é possível manter tantas guerras assim, porque a indústria bélica norte-americana é muito grande, é gigante, precisa se desenvolver e tem sim um pé econômico nessa história. Mas, nesse caso, o presidente dos Estados Unidos, ele investiu muito tempo nesses debates, nesses acordos, nessas pressões. Netanyahu não teve absolutamente nenhuma outra opção a não ser, não diria obedecer, mas seguir ali as indicações de Donald Trump nesta paz. O Hamas foi desmobilizado. Jamais as lideranças desse grupo terrorista poderiam imaginar que a resposta seria tão forte assim, porque eles entendiam que o mundo não ia aceitar e aceitou até os limites. Quer dizer, nem aceitou. Aquela fala do Netanyahu na ONU, num local praticamente vazio, ali estava claro de que ele tinha perdido o apoio do mundo inteiro. E se agarrou ao apoio dos Estados Unidos, né? E de uma maneira muito firme, e acho que Donald Trump voltou a ser Donald Trump, o homem da racionalidade, né? É isso aí. Foi bom para Israel, o Hamas está dizimado, parentes das lideranças anteriores foram exterminados, matava a família inteira, né? Então, o Hamas sofreu uma dura baixa, eu não diria que foi exterminado, e não será, porque isso é uma semente do mal, né? Existe e vai florescer mais adiante, né? Vai nascer mais adiante. Então, é assim. Então, não tem como não falar que o Donald Trump é o grande vitorioso dessa situação. Fábio Piperno, você concorda com o Zé? Foi, sem dúvida nenhuma, o melhor momento do governo Trump até aqui. Ele empenhou toda a liderança dele em trazer algum tipo de solução e, veja, esse é só o primeiro passo. Os laços ainda são muito tênues. Agora, vejam só, as grandes intervenções americanas no Oriente Médio, elas foram lideradas por presidentes democratas, né? Jimmy Carter, com o histórico acordo Menachem-Begin e Anwar Sadat, lá em 1977, o acordo de Camp David, para selar a paz entre Israel e Egito, e mais tarde o acordo de Oslo, né? Entre
o governo de Israel de Isaac Rabin e os palestinos liderados naquele momento por Yasser Arafat. E um dos grandes fiadores daquele momento histórico, de relevância até muito maior que esse, foi o presidente Bill Clinton. O que tem de tão significativo agora? Bom, agora havia claramente um massacre, né? E, repito, não é algo iniciado exatamente há 2 anos, mas é um massacre que vem continuamente se repetindo ao longo de quase 7 décadas, né? De mais de 7 décadas, iniciado isso em 1948, e que pelo menos agora tem uma pausa. Então, esse é um momento em que, de novo, há uma possibilidade de que algo duradouro seja de fato implantado. E por que eu ainda sou muito reticente? O primeiro passo ele foi importante, mas agora vem as etapas mais difíceis. E quais serão elas? É exatamente determinar qual será o papel dos palestinos, qual será a liderança palestina que vai participar disso e, de fato, se a faixa de Gaza será um território palestino, sem assentamentos israelenses.